Você já se perguntou sobre os anjos mencionados nas Escrituras? Esses seres espirituais despertam curiosidade e fascínio em muitas pessoas. Neste vídeo, vamos explorar mais profundamente o papel de dois anjos proeminentes, Gabriel e Miguel. Também vamos analisar o intrigante personagem de Lúcifer, que se tornou Satanás. Prepare-se para descobrir mais sobre esses seres celestiais e sua importância nas narrativas bíblicas. Quem são os anjos? A primeira pergunta que surge é: quem são os anjos? Vamos recorrer às Escrituras. Quando estudamos o Antigo Testamento, por exemplo, descobrimos que os anjos são mencionados 108 vezes. Os anjos intercedem nas vidas dos patriarcas Abraão e Jacó, como mostra o livro de Gênesis. No livro de Êxodo, Moisés também encontrou anjos durante o período de peregrinação no deserto. Êxodo 14, versículo 19 diz: Então, o anjo de Deus, que ia adiante do exército de Israel, se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. No total, a palavra anjos ou anjo aparece 32 vezes no livro da lei, nos escritos de Moisés. Os anjos de Deus são apresentados nas Escrituras como a hoste dos céus. Os anjos são seres reais, não são figuras míticas ou opiniões. São personalidades espirituais e têm um impacto físico. Assim como o mundo demoníaco está oculto, o mundo angelical também está oculto. Os anjos nos cercam. Seu impacto dinâmico é inegável. Embora você não os veja, não há nada que os anjos de Deus não observem. Podemos não ser capazes de tocá-los, mas os anjos tocam as pessoas. Embora você não possa lidar com eles, eles podem destruir reis. Na Bíblia, o Senhor escolheu um anjo específico para ir adiante de Moisés ao Egito, e somente ele destruiu toda uma nação. A invencibilidade é uma característica importante dos anjos de Deus. Essa característica indica a diferença entre demônios e anjos. Somente a hoste dos céus se destaca em força. Salmo 103, versículo 20 diz: Bendizei ao Senhor, todos os seus anjos, vós, que excedeis em força, que guardais os seus mandamentos, obedecendo à voz da sua palavra. Houve uma guerra no céu, liderada pelo anjo Miguel contra Satanás e seus anjos. Deus usou seus anjos para enfrentar o exército caído de Satanás. Satanás não conseguiu vencer, e não havia mais lugar ou espaço para ele no céu. Apocalipse 12, versículos 7 e 9 nos diz: Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão. Também pelejaram o dragão e os seus anjos, todavia não prevaleceram. Nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo, sim. Foi atirado para a terra, e com ele, os seus anjos. Em qualquer conflito, os anjos sempre têm sucesso em eliminar completamente a oposição. No mundo, vemos que os anjos nunca falharam. Não há nada que possa se levantar contra você que se iguale à força deles. Eles formam os guarda-costas mais benéficos dos redimidos. Além de se destacarem na força física, os anjos também brilham na inteligência. A viúva de Tocoa e a sabedoria do rei Davi são comparadas à sabedoria dos anjos. Porque, assim como é a sabedoria do anjo de Deus, assim é a sabedoria do meu Senhor, para saber tudo o que há na terra. Segundo Samuel 14, versículo 20. As categorias dos anjos. Nesta parte discutimos seus nomes e posições. Os anjos têm diferentes posições. Nosso Senhor até usou um termo militar em relação aos anjos. Quando Jesus estava prestes a ser levado no jardim, Pedro pegou uma espada e tentou proteger Jesus, aquele que veio a amar. Jesus disse em Mateus 26, versículo 53, Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? A palavra legião era uma designação militar romana, que se referia a cerca de 6.000 soldados. Em sentido geral, provavelmente o maior grupo de anjos é o que podemos chamar de anjos comuns. Na maioria das vezes em que os anjos são mencionados na Bíblia, esses anjos não identificados são os que estão sendo referidos. Falar de anjos comuns parece contraditório, pois como esses seres criados extraordinários,
podem ser considerados algo comum. No entanto, em certo sentido, essa designação é apropriada quando os contrastamos com as várias classes ou ordens únicas de anjos mencionadas na Bíblia. Os querubins são a primeira ordem angelical a aparecer nas Escrituras. Eles aparecem logo após a queda de Adão e Eva da graça. Gênesis 3 relata os eventos no Jardim do Éden. Adão e Eva poderiam ter estendido suas mãos e também ter comido da árvore da vida e vivido para sempre. Depois de violar o mandamento de Deus de não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, Adão e Eva tiveram que ser expulsos do paraíso terrestre. Então o Senhor Deus os expulsou do Jardim do Éden para trabalharem o solo. Após terem sido expulsos, o que teria impedido Adão de retornar ao jardim e desobedecer a Deus novamente? Gênesis 3, versículo 24, diz que após expulsá-los, o Senhor Deus colocou poderosos querubins a leste do Jardim do Éden, juntamente com uma espada flamejante que se movia para proteger o caminho para a árvore da vida. Teria sido uma situação terrível se Adão tivesse provado da árvore da vida, e assim sido confirmado para sempre em sua natureza caída. Por isso, Deus enviou uma guarda de querubins para proteger o acesso à árvore e impedir que isso acontecesse. Curiosamente, a aparição subsequente dos querubins na palavra de Deus está relacionada à recuperação do que foi perdido. Moisés recebeu instruções claras e específicas sobre como fazer diversos objetos que seriam usados no tabernáculo, conforme descrito em Êxodo 25. O primeiro objeto mencionado foi o propiciatório e a Arca da Aliança, onde Deus prometia encontrar-se e comunicar-se com Moisés. E o que Deus escolheu para colocar sobre o propiciatório? Ele escolheu imagens dos querubins em ouro. Veja a interessante descrição que Deus deu a Moisés em Êxodo 25, versículo 18 e 20. Farás também 2 querubins de ouro batido os farás nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça, com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório. As faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. Serafim. Um grupo diferente de anjos, que é especificamente mencionado, são os serafins. A palavra serafim, em hebraico, significa queima ou ardente. O capítulo 6 de Isaías descreve os serafins. O profeta Isaías registrou sua gloriosa visão com as seguintes palavras: No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés e com 2 voavam. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Isaías reconheceu imediatamente que não tinha direito de estar na presença santa de Deus, e ele confessou isso: Ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então, um dos serafins voou até Isaías com uma brasa viva nas mãos, que ele havia tirado do altar com uma tenaz. Ele tocou os lábios de Isaías com a brasa e disse: Agora que isto tocou os teus lábios, o teu pecado foi removido e a tua culpa está perdoada. 4 seres viventes. Outro grupo particular de anjos são os 4 seres viventes. Assim como os serafins, eles possuem 6 asas e estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Eles não cessam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Apocalipse 5, versículos 7 e 19. Os 4 seres viventes são retratados em uma atitude de adoração e louvor, embora em Apocalipse 15, eles também participem do derramamento da ira de Deus sobre as pessoas impenitentes. Arcanjo Miguel. Um cargo angelical especial é o de arcanjo, que é ocupado apenas por um anjo, conforme registrado nas Escrituras. A palavra arcanjo
significa príncipe principal, indicando que esse anjo é o mais proeminente de todos os santos anjos. O nome do arcanjo é Miguel, cujo significado é quem é como Deus. Sempre que ouvimos esse nome, estamos ouvindo uma pergunta: quem é como Deus? Muitas vezes, nas Escrituras, homens que receberam visitas angelicais quiseram adorar a criação em vez do Criador. Então, é maravilhoso e grandioso que o nome do arcanjo Miguel nos convide a direcionar nossa atenção para o Deus Todo-Poderoso. O profeta Daniel nos apresenta a Miguel. Daniel estava orando, e Deus enviou uma resposta por meio de um mensageiro que foi impedido em seu caminho, até que Daniel testemunhasse. Porém, o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias, mas eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, versículo 13. Portanto, Miguel teve que lutar para garantir a livre passagem da palavra de Deus. Toda vez que o vemos, ele está envolvido em algum tipo de batalha espiritual. Em seu papel como guerreiro, Miguel tem um dever especial com Israel. Em Daniel 10, versículo 21 e 12 e versículo 1, ele é chamado de príncipe dessa nação. Ao estudarmos a história antiga e moderna, podemos perceber que Gabriel e Miguel são dois anjos mencionados nas Escrituras com funções específicas. Miguel é chamado de arcanjo e é descrito como um guerreiro que defende Israel. Em Judas, capítulo 1, versículo 9, é relatado que Miguel teve uma disputa com o diabo sobre o corpo de Moisés, mas com a ajuda do Senhor, Miguel prevaleceu. Ele é considerado o principal herói de Deus. Quanto a Gabriel, seu nome significa poderoso de Deus. Ele é conhecido por desempenhar o papel de mensageiro divino. Em várias ocasiões no livro de Daniel, Gabriel aparece para fornecer revelações sobre eventos futuros, especialmente relacionados ao reino de Deus. Ele aparece a Daniel para explicar o significado de suas visões. No Novo Testamento, Gabriel é enviado por Deus para dar importantes notícias. Ele aparece a Zacarias para anunciar o nascimento de João Batista e, posteriormente, a Maria, em Nazaré, para anunciar o nascimento de Jesus. Gabriel desempenha um papel crucial na comunicação das mensagens de Deus sobre o reino e o Messias vindouro. Em relação a Lúcifer, descobrimos em Isaías 14, versículo 12, que esse é o nome original do anjo que se tornou Satanás. Lúcifer era um nome associado à sua posição original de destaque no céu, mas devido ao seu orgulho e desejo de se exaltar acima de Deus, ele foi lançado à terra. Atualmente, ele é descrito como o príncipe deste mundo e é conhecido por vários nomes, incluindo o diabo, Satanás, o acusador e o enganador. Além disso, nas Escrituras, também são mencionados outros grupos de anjos, como os santos, os vigias e os santos anjos. Esses termos referem-se a categorias menores de anjos com funções específicas. É importante lembrar que a compreensão dos anjos com base nas Escrituras é limitada e há muito mistério em torno desses seres espirituais. Acreditamos na existência deles como mensageiros e servos de Deus, cumprindo seus propósitos e desempenhando várias funções. Peço a você que se inscreva em nosso canal e deixe seu gostei, que neste vídeo também gostaria de convidá-los a assistir a um vídeo muito especial intitulado A Volta de Jesus Cristo, os sinais que anunciam o fim dos tempos. Neste vídeo, você terá a oportunidade de explorar os sinais proféticos que apontam para a iminente volta de Jesus Cristo. Vivemos em tempos incertos, repletos de desafios e mudanças rápidas ao nosso redor. Muitas vezes, nos perguntamos sobre o propósito dessas circunstâncias e buscamos respostas para o futuro. Este vídeo esclarecedor traz uma perspectiva bíblica sobre os sinais que nos foram dados, indicando que o retorno de Jesus está próximo.